5h17, 20º dia de live, penúltimo dia, dia 14 de outubro. Que bênção tem sido esses dias, né? Terça-feira, deixa eu abrir aqui para ver qual que é o tema. Bom dia, Elisa, seja bem-vinda. Tô vendo aqui o tema. Bom dia, seja bem-vindo, João Hélio. Uma ótima terça-feira. Influência positiva no mundo, né? Nós temos um chamado individual. Esse chamado se resume em sermos sal da terra e luz do mundo. Não adianta, todos nós sabemos, temos uma certeza quando nós nascemos. A certeza que nós temos ao nascer é que um dia nós vamos morrer. Todas as demais coisas na nossa vida são probabilidades. Há a probabilidade de a gente conseguir coisas, a probabilidade de nós conquistarmos, a probabilidade de tudo dar certo, também há a probabilidade de não, de nós estarmos sempre lutando. Mas uma coisa que é certeza é que um dia a nossa vida vai chegar ao fim, que a nossa vida tem um começo e um fim. Então, nós temos que procurar viver a vida da melhor forma. E como que a gente vive a vida da melhor forma? Nós indo pra balada, curtindo o tempo todo, viver de uma forma inconsequente? Não. Nós vivemos uma vida da melhor forma quando nós refletirmos qual o impacto que nós vamos causar na vida das pessoas próximas, em todos os lugares. Em Mateus 5, versos 13 e 14 diz: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Deixa eu ver aqui. Aqui só pegou uma parte do versículo. Mas nós somos sal da terra. Se o sal perder a sua função, o que vai acontecer? Ele vai ter que ser jogado para ser pisado pelos homens. Se a luz perde a sua função, ela não serve para nada. Se ela não está iluminando o ambiente, se nós não estamos iluminando o ambiente, e sabe o que é iluminar o ambiente? É trazer clareza para o que ainda não se consegue ver. Quem está em trevas está vivendo uma vida sem perceber que aquilo está fazendo mal para ela. Tem como normal, porque só há trevas, mas a luz vem para mostrar que pode ter uma vida diferente, pode ter uma condição diferente. Muita gente que se converte depois, já na fase adulta, eles achavam que era normal uma vida de pecado, uma vida de erros, uma vida sem reflexão. É normal, né? Tá tratado como normal. Mas quando vem alguém e mostra, é como se estivesse tirando as vendas dos olhos. E a pessoa chegar e a ver, né, os seus caminhos e a mudar os seus caminhos. Nós que somos seguidores de Jesus, nós temos uma missão em Cristo, ser exemplo através da vida de Cristo. A nossa maior missão é imitar a Jesus Cristo, é fazer o que ele fez. E ele falou que quem segue ele poderá fazer obras maiores do que ele fez. Tem também versículos que falam que as obras que Jesus fez foi muito mais. Foram pegos as principais
e colocado ali na Bíblia, mas ele fez muito mais. E nós também podemos fazer muito mais. Para nós termos uma influência positiva no mundo, o que é preciso? Coragem. Coragem para falar, coragem para impactar, coragem para ir contra a maré, remar contra a maré, porque quantas pessoas estão tendo coragem? As pessoas estão tendo coragem de chamar audiência através de dancinhas, através de exposição do corpo. Quantas pessoas têm coragem de chamar uma audiência através de falar a verdade, de trazer uma mudança de mentalidade, de trazer uma mudança para crescimento, para desenvolvimento? É muito fácil a gente estar scrollando as nossas redes sociais, tanto TikTok, Instagram, até o YouTube, e ali passar diversos vídeos, mas é intencionalmente aqueles vídeos que tem a dancinha, que tem uma piada com duplo sentido, ele é intencionalmente colocado ali para prender a nossa atenção. Tudo o que é visto nas redes sociais é colocado intencionalmente para produzir dopamina barata no nosso cérebro, para produzir sensações no nosso cérebro. Até você ver algo que está triste, aí você para ali alguns segundos a mais, tudo o algoritmo está pegando as informações. Então, tudo é intencionalmente feito para prender a nossa atenção. Só que as pessoas prendem a atenção através de uma dopamina barata. Quantas pessoas se dispõem a chamar a atenção para que haja uma mudança de mentalidade? Quantos cancelamentos há quando você se você se começa a falar de Jesus nas redes sociais? O número de curtidas começa a cair. Mas isso dispõe de coragem. Você tem coragem de impactar, você tem coragem de falar, de expor. Uma das pessoas mais corajosas que eu conheci nesse quesito foi o meu pai. É o meu pai, né? Meu pai tá vivo. O meu pai, aonde ele estiver, ele fala de Jesus. Aonde ele estiver. O meu pai, ele já chegou a pregar em praças. Meu pai, ele já chegou a sair de madrugada com mais uma pessoa para falar de Jesus para as pessoas. Meu pai, ele nos dava panfletinho, sabe? E ele falava assim, a gente vai em tal lugar, vamos aproveitar o caminho e falar de Jesus para as pessoas. Quantas pessoas, assim, têm o testemunho de que, através de uma palavra que o meu pai, a minha mãe também, mas através de uma palavra que o meu pai falou, foi tocada, foi transformada. Só que hoje nós temos as nossas redes sociais também. Hoje nós podemos alcançar um público maior de pessoas. Será que a gente carrega essa coragem? A gente tem coragem para outras coisas, né? Às vezes até esconde a coragem de falar, de poder influenciar. Sobre influência, sempre vai ter dois lados e sempre vai ter uma escolha. Ou você escolhe ser influenciado, ou você escolhe ser o influenciador. Sempre. Ou você é a pessoa que se posiciona e você começa, a partir do momento, ontem foi falar de liderança, a partir do momento que você começa a ter uma visão diferente, uma visão mais apurada, raciocinar, começar a questionar, você começa a se posicionar na sua vida, automaticamente você vai se posicionar como liderança. E quando você se posiciona como liderança, é impossível você chegar nos lugares, você chegar em qualquer lugar e não influenciar. Você não vai ser influenciado. Você vai se posicionar. Você vai colocar os limites, você vai
mostrar seu ponto de vista. É impossível você não ter uma influência positiva na vida de uma pessoa. Seu objetivo tem que ser pelo menos uma pessoa que Jesus transformou, uma pessoa que Jesus tocou através da sua vida. Essa vida ela passa rápido demais e às vezes a gente perde tempo demais. A gente perde tempo com os nossos próprios sentimentos negativos. Quando você perde tempo com sentimentos negativos, seja mágoa, seja rancor, seja vergonha, timidez, qualquer coisa, você vai ficar preso em si. Quando você fica preso em si, você não age. Muito obrigada, João Hélio. Deus abençoe seu dia. Quando você fica preso em si, você não age, você não se posiciona, você fica nesse egoísmo interno. Bom dia, Felipe. Quando você sai, começa a refletir um pouco mais, cura suas emoções, começa a ver o seu valor, começa a ver a sua identidade em Cristo. Aí, hein? Eu vi lá o vídeo, parabéns, viu? Que Deus abençoe você e a sua família. Grande decisão que você teve. Quando você sai de si mesmo, de seu próprio egoísmo, do seu próprio ego, que você fica alimentando, e você começa a ver o seu valor em Deus, ver o que Deus tem para a sua vida, que é muito mais do que você pensa, do que você imagina, do que um dia você idealizou para você. E você começa a se posicionar, e você começa a falar, e uma vida é tocada pela sua coragem, é simplesmente você replicar aquilo que você está vivendo, aquilo que você está aprendendo, aquela transformação que Deus fez na sua vida. Você vai simplesmente transmitir isso. Não é difícil. É viver isso. É viver o que Deus tem para você, é viver o que Deus tem para sua família. Mas eu volto a falar, isso requer o quê? Coragem. Isso requer você sair da sua caverna, sair do seu esconderijo, sair do seu conforto e você ter coragem de falar, ter coragem de viver. Porque a vida ela vai passar muito rápido. As horas passam muito rápido. E às vezes a gente passa muitas horas em sentimentos que não são bons, em sentimentos que fazem nós nos escondermos em nós mesmos, em sentimentos que fazem nós estarmos sem para transmitir a mensagem. E eu acho que o pior, sabe? Em Eclesiastes fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você diga, não tenho neles contentamento. Sabe o que deve ser o pior? Você não ter feito nada, você ter ficado se escondendo em si mesmo durante toda a vida e você chegar no estágio, quando você estiver idoso, né, na velhice, e você não ter feito nada nem por si, nem pelo próximo, e você falar, puxa, o que eu fiz da minha vida? Os tempos não vão voltar mais, os anos dourados não vão voltar mais. Por isso que nós temos que aproveitar o hoje, o agora. Nós temos um grande presente, que é todos os dias Deus entrega assim, ó, para nós. Você tem um grande presente. Esse presente é o próprio presente, é o próprio agora, é o hoje. O amanhã nós não temos ainda. Mas nós temos o hoje. O que nós podemos fazer hoje? O
que nós podemos fazer agora? Qual que é o senso de urgência para hoje? Como que eu posso ajudar alguém? Com uma palavra, com uma atitude, enfim. Eu vou compartilhar algo com vocês que eu senti no coração. Eu tive uma experiência em julho, foi muito forte, sabe? E eu fiz uma declaração de vida familiar. E essa declaração de vida familiar tem várias declarações que eu faço com os meus filhos. Inclusive faz uns dias que a gente não faz. Mas todo dia de manhã, para nós ativarmos a nossa identidade, eu falo e eles repetem. Aí aqui tem incluso várias coisas, que eles são amados, que eles são escolhidos, que eles têm alegria. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, eu vou ler uma parte, ó. Tem várias partes aqui. Ela finaliza aqui, ó. Mas é uma declaração familiar. E uma das partes fala assim, ó. Eu declaro que sei que Deus é por mim a todos os momentos e que me faz bem-aventurado em todas as situações. Por isso, no dia de hoje, eu me faço lembrar que nunca vou sair de mãos vazias, porque o Senhor sempre quer me treinar para alcançar outro. Melhor é sempre dar do que receber. Por eu estar sendo abençoado, haverão ataques, mas eu sempre me recordo que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diariamente, eu utilizo as maiores armas de guerra que existem, a adoração e o perdão. Fui criado para ativar a minha identidade do reino todos os dias. Eu sou quem meu Deus fez para eu ser. Eu faço o que o meu Deus diz que posso fazer. Eu avanço no que eu preciso avançar, alcançar e ativar um coração de servo exclusivo do Senhor dos Exércitos. Aqui é uma parte só. Agora, já pensou você sair, a criança, se levantar todos os dias e pensar como que eu posso contribuir na vida do próximo? Eu fui chamado para ajudar, eu fui chamado para dar. Melhor é dar do que receber. Quando você tem esse pensamento de doar, vamos lá, doar, você tem algo e você vai doar para uma pessoa, só doa quem tem. Quando você doa, você está vencendo a sua escassez, você está vencendo a si mesmo todos os momentos. Quando você fala uma palavra para alguém, você está reforçando a cura que há em você. Quando você se posiciona diante de Deus, você está reforçando a sua identidade em Deus. É somente um reforço. O maior beneficiado em todas as boas ações que vêm de nós somos nós mesmos. Nós vamos reforçando quem nós somos. Agora eu tenho uma pergunta. Você tem tido coragem de reforçar quem você é? Quando você não se posiciona, por que você não se posiciona? Qual é a pessoa que tem maior influência sobre você, que faz você paralisar? Que faz você não prosseguir? O que tem sido maior influência na sua vida? Quando nós conhecemos o amor pleno de Jesus, nada pode nos paralisar. Eu vou ler aqui, ó, Romanos 8. É o que eu mais amo, assim. Deixa eu ler aqui. Para finalizar, antes da oração, eu vou ler Romanos 8,
O título aqui na minha Bíblia é Cântico de Vitória, Deus é por nós, do 31 ao 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você conhece o verdadeiro amor de Jesus, quando esse amor, ele inunda o seu coração e transforma todo o seu ser, tal impacto é tão grande, você nunca mais vai ser o mesmo. E nada pode te separar do amor de Deus. Quando você conhece verdadeiramente o amor de Jesus. Se você conheceu de forma superficial, quando vier, é igual a parábola da semente. Se a semente ela cai no solo seco, ela não vai criar raízes. Se a semente ela cai nos pedregulhos, ela vai ser sufocada. Mas se ela cai numa terra boa, ela vai firmar as suas raízes, vai crescer e vai dar frutos. Se você ouviu de Jesus e não teve uma transformação de vida para influenciar outras vidas, sinto lhe informar, mas o seu contato com o Evangelho ainda foi superficial e está revelando qual é a terra do seu coração. Agora eu pergunto para você, a semente, que é a palavra de Deus, ela está sendo lançada, você está ouvindo, mas qual é o solo que ela está caindo? Ela está produzindo frutos? Ela está mudando a sua vida? Ela está transformando você? Ela está chegando num ponto de você ter a certeza de que nada pode te separar do amor de Jesus? Isso revela somente o seu coração. Quando a gente não dá frutos, a gente sempre olha o outro. A pessoa que ainda não tem o coração quebrantado, ela sempre olha o outro, sempre dá desculpa pelo outro. Mas se você tem um pinguinho de um coração que é transformado pelo Espírito Santo, você vai olhar para si mesmo. Você vai olhar para o seu próprio coração e você vai se quebrantar diante de Deus. Você vai olhar e falar: Senhor, o que tem aqui que está impedindo eu de alcançar um nível tão grande de sentir o seu amor genuíno por mim? Quais são os impedimentos do meu coração? Quais são os impedimentos que há na minha vida? Quais são as cargas que eu estou carregando que está impedindo eu de avançar em Ti? Que está me impedindo de produzir uma influência positiva no mundo pela qual o Senhor me chamou? Se há um pouquinho de um coração que ainda pode ser maleável, que ainda pode ser transformado, você vai olhar para si
você vai olhar para dentro. Você vai pedir para Deus te ajudar. E você vai se quebrantar. E você vai entrar numa jornada onde você não vai estar sozinho, sozinha. Você vai entrar numa jornada com Cristo. Você vai viver uma vida com Cristo. Dia após dia, Ele revelando o seu coração. A melhor coisa que a gente pode viver na nossa vida é a revelação de quem nós somos em Deus diariamente. De um alinhamento do nosso coração para o coração dele. Porque um dia Jesus ele vai voltar. E que nós, como uma noiva que espera o seu noivo, estejamos ansiosos para esse dia, para esse encontro, em amor. Não com medo, mas com verdadeiro amor. Porque, mais uma vez eu falo, tudo nessa vida vai passar. Mas as palavras de Deus são eternas. Elas não passam. Pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. Então vamos orar. Que no nosso país se levantem pessoas corajosas. Que queiram influenciar pelo menos uma pessoa. Que não se preocupe com o nível, com a quantidade de seguidores. Que não se preocupe com os números. Que não seja a quantidade, que seja a qualidade, que seja uma pessoa transformada, que seja uma pessoa tocada. O que nós temos que entender? Quando nós nos posicionamos para transmitir uma mensagem para o mundo, não são as nossas forças, é a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Você só foi um instrumento, mas o Espírito Santo, ele que vai trabalhar no coração das pessoas. Ele que vai fazer a mensagem chegar nas pessoas. Se ele quiser, ele toca uma vida através de você. Se ele quiser, ele toca 10 vidas através de você. Se ele quiser, ele toca 50, 100. Se ele quiser, ele toca 5.000 vidas, 20.000 vidas. 100.000 vidas, 1 milhão de vidas. Tantas vidas ele quiser. Mas a obra é dele. Então é conforme a vontade dele. Depois eu recomendo vocês darem uma folhada no livro Os Heróis da Fé. Todos ali tinham um desafio. Todos. Até na fala. Até na voz. Mas quando o maior desafio deles foi realmente o contrário para Deus usá-los. Quem tinha dificuldade para falar, chegou a falar para multidões, com uma voz forte. Na época, às vezes, até sem microfone. E falava e pregava para vidas. Muitas vidas, tipo a cidade inteira se reunindo para ouvir a pessoa. Mas essa é uma ação do Espírito Santo. Uma cidade inteira pode ouvir você. Não por suas mãos, não por você. É a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, através de você. Por isso que toda glória, toda honra, em todo momento tem que ser para Deus. Eu acho bonito isso. Quando fala toda honra e toda glória para Deus. Teve um vídeo no YouTube que do nada, sabe, bateu 112.000 visualizações. E não parava de subir as visualizações, assim, foi tipo do nada. Por isso que eu comecei a estar mais presente nas redes sociais. Porque teve um vídeo viralizado aqui no Instagram com 2 milhões de visualização. Teve um vídeo no TikTok que chegou a 28 milhões de visualização. E teve um vídeo no YouTube que teve 112.000 visualizações. Mas tipo, só um, né? Por isso eu falei, tipo, isso é o sinal. Porque foi do nada. Do nada. Aí, só que aí quando você vê, né? Quando você vai ver ali, tipo, de onde que está vindo, é pessoas do mundo todo que começam a te ouvir. Foi um vídeo,
Mas demonstra também a persistência que tem que haver. Quando aconteceu isso, eu falei, puxa, eu tenho que estar mais presente nas redes sociais. Por mim, eu não estaria. Eu sou bem tranquila. Eu nem tirar foto eu tiro. Pra tirar foto, tipo, vai ter que tirar foto. Eu não tenho foto de infância. Eu não ligo. Bom dia, tá? Deus abençoe você, viu? Eu não ligo. Não ligo. Mas porque aconteceu isso, pra mim foi um sinal de que eu tinha que estar mais presente aqui. Você, quero que você se lembre que você é a mensagem. Você carrega no seu coração coisas que só você carrega. Você, quando posta um texto, quando fala uma palavra boa para alguém, você pode transformar uma vida. Não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, porque a sua fé, você confiando no Senhor, vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Tá? Então vamos orar para que Deus levante no nosso país pessoas corajosas, que não esteja preocupado com o número de seguidores, que não esteja preocupado pela quantidade de visualizações, porque conforme você for tendo coragem, Deus ele vai enviando para você, vai colocando no seu caminho as pessoas certas para te ouvir. A obra é dele, quem dá o crescimento é ele. Ângela, saudade de você, hein? A Ângela, ela me ensinou a me cuidar. A principal mensagem que ela passou para mim. Lembra, Ângela? Que a gente tenha um coração voltado para o Senhor todos os dias, em servi-lo, em honrá-lo, em ser um instrumento do Espírito Santo, sem se preocupar com números, mas se preocupar com pessoas, com qualidade. Eu também te amo, muito obrigada por tudo, viu? Eu lembro do dia que você colocou um vestido em mim, passou uma maquiagem, isso mudou muito a minha vida, a minha visão. Hoje eu não saio sem maquiagem, hein? Então vamos orar. Senhor meu Deus, Pai Santo, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Senhor, obrigada pelas pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Senhor, eu peço a Ti, para que em todo o território brasileiro, inclusive os brasileiros que moram no exterior, que sejam vozes para as nações, Deus. Senhor, que o Senhor revista de coragem, que o Senhor revista de força, que o Senhor revista do seu amor, Deus. Porque nada pode nos separar do seu amor. E que se nós transmitirmos a mensagem para uma pessoa, Senhor, e uma pessoa ser transformada, isso já valeu muito. Porque não são os números, é a quantidade, é a qualidade. Senhor, levante pessoas corajosas, levante, Senhor, pessoas com voz, que não se preocupam, Senhor, com o que vão pensar, o que vão deixar de pensar, com o que vão falar, o que vão deixar de falar. Mas que amem ao Senhor acima de todas as coisas e que não tenham vergonha ou medo de demonstrar esse amor. Deus, eu coloco diante de Ti todo o território brasileiro, coloco diante de Ti todos os estados, todas as cidades, e eu coloco diante de Ti, Senhor, os corações daqueles que o Senhor tem agido e que tem feito queimar pelo Evangelho, que eles sejam vozes para a nossa geração e que a gente não venha se esconder, mas que a gente venha falar do Seu amor aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Amém. Amanhã vai ser o último dia de live, 21 dias orando pelo nosso país. Convido você a estar aqui, acordar um pouquinho mais cedo, a sacrificar um pouquinho. Mas eu creio que a nossa nação, que a gente pode ver notícias através da nossa oração, tá bom? Tenha um ótimo dia, Deus abençoe.